Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Vamos chegando por aqui. Faremos uma live hoje analisando a obra A Vocação de São Mateus. Essa obra que vocês já estão vendo aqui no fundo. Faz um tempinho que eu não apareço aqui pelo Instagram, faz um tempinho que eu não faço uma live. Então é um prazer recebê-los aqui para nós juntos desfrutarmos dessa obra de arte, para nós juntos conhecermos os mistérios que envolvem essa obra de arte. Vamos esperar o povo ir entrando aqui, para nós fazermos essa análise juntos da obra do Michelangelo. Olá André, olá Rafael, sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Faz um tempo que eu estou desaparecido aqui do Instagram, mas faz um tempo também que eu quero fazer essa live falando sobre a vocação de São Mateus, expondo os mistérios que envolvem esse quadro, e decidi que seria hoje, então será hoje, né? Muito bem, pessoal. Peço que enviem essa live para algum amigo que gosta de arte, algum amigo que você conversa sobre arte, né? É muito bom estar aqui novamente, reencontrar pessoas, ver o rostinho de vocês aí. Então vamos lá, pessoal. Para início de conversa, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Quem é este artista? Então quem é o Michelangelo? O que o Michelangelo Merisi da Caravaggio fazia? É bom a gente iniciar já fazendo uma separação dos Michelangelos, né? Esse Michelangelo não é o Michelangelo da Capela Sistina, não é o Michelangelo do Renascimento, né? O Caravaggio é um artista que vem depois desse famoso Michelangelo. Ele também recebia o nome de Michelangelo, também foi batizado, né? Recebeu esse nome do seu berço, Michelangelo, mas logo depois ele incluiu o nome Caravaggio, o sobrenome Caravaggio ao seu nome. Afinal de contas, Caravaggio é um lugar da Itália onde a gente não sabe ao certo se o Michelangelo ele nasceu e viveu lá em Caravaggio desde o seu nascimento, né? Ou se ele ficou um tempo posterior lá em Caravaggio. O fato é que nós sabemos que o Michelangelo Merisi ele viveu um tempo em Caravaggio e, como já era de praxe de alguns artistas da época, ele vai acrescentar o sobrenome, ao seu sobrenome, o nome desse lugar que era tão bem quisto pelo Caravaggio. O Caravaggio ele tem um início da sua produção artística um pouco peculiar para nós brasileiros, mas não tão peculiar aos italianos, tampouco nesta época, neste período. Ele começa então fazendo seus trabalhos na rua, ele expõe os seus trabalhos na rua, uma coisa que é muito cultural dos europeus, dos italianos. A gente percebe que sempre tem pessoas produzindo as suas obras de arte para vender, ou então para que as pessoas possam apreciar enquanto estão fazendo uma visita a esses lugares turísticos. E o Caravaggio começou assim, então ele começou pintando na beira da estrada, até que certo dia ele foi encontrado e foi levado para uma escola, onde ele vai começar a estudar belas artes, a aprender a técnica das belas artes de um modo mais formal, vamos dizer assim. E aí o Caravaggio ele já estava desenvolvendo algumas técnicas muito próprias dele, como é o caso do tenebrismo. Quando a gente olha essa obra do Caravaggio aqui, A Vocação de São Mateus, nós percebemos essa técnica muito nitidamente, que é essa questão do claro e do escuro. Trabalhar muito bem com as sombras, e trabalhar muito bem com a luz. Então o Caravaggio desenvolve isso, e isso vai chamar muito a atenção em todas as suas obras. Sempre que nós estudamos o Caravaggio, nós podemos perceber que esse é um traço muito evidente. Aí o Caravaggio ele vai ter uma missão, que é a missão de fazer um quadro, uma obra de arte para uma capela, que fica na Itália também. E essa capela ela é financiada por um rapaz, por um senhor chamado Mateus.
E então o Caravaggio, né, ele decide fazer por temática dessa capela, todas as questões que envolvem São Mateus, né, o evangelista São Mateus. Então nós temos nessa capela algumas produções que o Caravaggio fez, na realidade são três obras bem grandes, inclusive, né, que o Caravaggio faz, que é a Vocação de São Mateus, que é essa que nós estamos vendo. Ele também faz a Inspiração de São Mateus e também faz o Martírio de São Mateus. É bem válido que vocês procurem depois essa capela, a Capela Contarelli, né, que fica na Igreja São Luís dos Franceses. Então ela é muito, muito bela, belíssima essa capela, e que tem esse trio de preciosidades do Caravaggio. Aqui o Rafael, logo acima, né, disse que ele pôde visitar esses tempos atrás a Capela Contarelli. Então deve ser magnífico, né, estar frente a essas três obras que o Caravaggio fez. Então olha só, nós tínhamos aí vamos dizer assim, mecena chamado Mateus, nada melhor do que colocar quadros com a temática de São Mateus, né? O seu onomástico. Então, e isso é muito, muito interessante. Muito bem, pessoal. Então, só para vocês entenderem mais ou menos, né, quem era Caravaggio, como o Caravaggio ele começa a sua produção e também como que o Caravaggio ele chega a fazer essa produção em específico que nós analisaremos hoje. Né? Então, olha só. Quando nós olhamos para esse quadro que o Caravaggio fez, a Vocação de São Mateus, é bem importante nós fazermos uma varredura inicial nessa tela. Então vocês podem perceber aí que nós temos 7 rapazes, certo? 7 rapazes. Nós temos um ambiente que trabalha muito bem com o claro e o escuro. Nós temos bastante sombras, mas também nós temos essa questão da luz, né, bem evidente aqui na lateral. Olha só. Um foco de luz, parece que nós temos um holofote, um canhão de luz, tal qual eles utilizam nos espaços cênicos, né, nos teatros e coisas do tipo. Então nós temos essa luz bem direcionada. E aí nós percebemos também que nós podemos fazer algumas divisões de grupos, que já estão mais ou menos divididos ali, né? Olha só, a Laís está perguntando se a live vai ficar salva. Então eu vou deixar ela salva por 24 horas aqui no Instagram. E também vou subir depois ela lá pro meu canal do YouTube. Tá bom? Então vai ficar 24 horas aqui no Instagram e também depois ficará salva lá no meu Instagram. Certo? Já tenho alguns outros conteúdos produzidos lá, inclusive análises de obra. Tá bom? Então olha só, pessoal. Como que nós podemos dividir esses grupos aí? Pensem um pouco, olhem para a tela. Né? Nós percebemos aí que nós temos 2 jovens rapazes que estão com chapéu, e nesse chapéu os 2 possuem penas. Tá vendo ali os 2 rapazinhos, bem jovens mesmo, parece que são quase que, né, nessa transição, né, da infância para a adolescência, porque o rostinho deles parece um rostinho mais juvenil assim. Então esses 2 jovens rapazes, né? Então a gente pode colocar eles como um grupo. Nós temos um outro grupo que são pessoas mais maduras já e que se vestem de um modo bem diferente. São esses 2 senhores que estão bem do nosso lado direito, certo? Bem aqui no cantinho, né? No canto direito nós temos outros 2 senhores. E aí nós podemos ir agora bem pro lado esquerdo nosso. Nós temos outros 2 senhores também, que estão olhando fixamente para a mesa, né? Então olha só, já fiz 3 grupos aqui, vamos recapitular. 2 que estão ali com o chapéu, né, e com penas nesse chapéu. Nós temos 2 que estão olhando para a mesa e temos 2 aqui com roupas um pouco distintas, né, no nosso lado direito. E nós temos um outro rapaz que está apontando para si mesmo. E se vocês olharem bem, né, vocês podem perceber que o nosso olho logo ele é chamado para esse rapaz que está ali com uma boina, né, parece uma boina, apontando para si mesmo.
Olha só, se eu fizesse aqui para vocês uma divisão nesse quadro, traçando uma linha bem no meio desse quadro, nós poderíamos perceber que esse rapaz que aponta para si mesmo, ele não é o centro da tela. Ele não está na linha central, mas mesmo assim, quando nós olhamos para esse quadro, parece que tem um imã que puxa o nosso olhar para ele. Por que isso acontece? Isso acontece por diversos fatores, como por exemplo, a luz. Olha só, lembra que eu falei daquele holofote, né? Aquele canhão de luz? Percebam que ele está pousando em abundância sobre esse homem que aponta a si mesmo. Uma outra questão, é claro, é a tensão que se cria sobre esse rapaz. Olha só, todos os dedos que apontam parece que apontam para ele. Inclusive a sua própria mão está apontando para si mesmo. Parece que ele está perguntando, é comigo o assunto? Calma aí, você está falando comigo? É eu que tenho que ficar atento? Então nós já percebemos que alguma coisa acontece com esse rapaz e por algum motivo ele é especial para nós nesse quadro. Tá? Muito bem, pessoal. Então vamos começar falando desses dois rapazes, desses dois senhores que estão aqui no nosso lado direito. Como eu já falei para vocês, como eu já deixei evidenciado, eles estão vestidos de uma forma diferente. Parece que eles estão vestidos de um modo mais simples, sem tantas pompas, sem essa coisa muito nobre, ok? Eles estão de fato ali com vestimentas. Parece que eles nos passam essa ideia de desprezo das coisas materiais. Concordam comigo? Dá para perceber isso? Então, esse desprezo. Tá? Uma outra questão. Aos olhos bem atentos, vocês podem perceber que o senhor do fundo, ele tem uma coisinha em cima da cabeça. Um risquinho dourado. É bem fininho, mas se vocês chegarem bem próximos da tela, vocês vão conseguir enxergar. Ao que se refere isso? Se refere a uma auréola. Isso é bem importante, hein? Para nós já entendermos, de que figura se trata, de quem são esses senhores. Quando nós descemos um pouco mais para a imagem, nós podemos olhar os pés deles. Aqui o Rafael chamou a atenção já. Ambos estão descalços. Então, olha só, eles não trazem sapatos. Mais uma questão que traz essa simplicidade, esse desprezo das coisas terrenas, das coisas espirituais. Perdão, das coisas materiais. Olha só, nós temos ali um rapaz, um senhor, que está segurando, parece que um cajado. E, pessoal, eu tentei até fazer aquele esquema de ir apresentando várias imagens, mas eu não consegui fazer isso, então nós teremos que ficar somente nessa imagem hoje. Mas depois vocês podem pesquisar e procurar imagens com alta qualidade. E se vocês fizerem um zoom aqui nesse lado direito, nesses dois rapazes, vocês podem perceber que esse rapaz do fundo, que está com uma roupa em vermelho, porque olha só, ali o braço dele, mostra para nós que a sua roupa é vermelha. Se nós ampliarmos ali, nós perceberemos que a mão dele se encontra aqui nessa parte escura. E a sua mão, não é por acaso, ela tem umas chagas. Agora, quem que pode ser representado com uma auréola e ainda tem as mãos chagadas? Desvendaram o mistério? Sabem de quem se trata? Nós estamos falando aqui de quem? Nós estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, nós temos aqui este Senhor que está com a auréola, é a representação de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo à frente, o que está com um cajado na mão, se refere a quem? Se refere a São Pedro. Então aqui nós temos dois personagens relevantíssimos para esse quadro. Nosso Senhor Jesus Cristo e São Pedro. São Pedro é o primeiro Papa. Então olha só, trazendo assim para o nosso conhecimento, qual é a relevância desses dois personagens juntos? Sabemos que Cristo é a cabeça da igreja, enquanto
Os fiéis são o corpo da igreja. Então aqui São Pedro, ele representa todos os fiéis, né? Representa toda a igreja, todo o corpo da igreja. Então nós podemos dizer assim, que nesse lado aqui, né, nesse nosso lado direito, nós temos a representação da igreja, ok? Então nós estamos aqui vendo a igreja representada do lado direito. Em contrapartida, né, do nosso lado esquerdo, esses rapazes todos sentados à mesa, nós temos uma representação do quê? Representação do mundo. Percebam como todos eles estão vestidos com essas pompas, né, com essas roupas, todos preocupados, né, como se apresentarão aos demais, se apresentarão à sociedade. Okay? Então, nós temos já essa distinção bem clara. Quando nós vamos ver aqui, esses senhores que representam a igreja, eles estão apontando. Aí é bem importante nós vermos para onde se direcionam essas mãos. Vejamos ali nosso Senhor Jesus Cristo, né? A mão dele se lança mais ao fundo. A mão se lançando mais ao fundo, nós podemos criar uma linha imaginária que chega até o personagem que também está apontando para si mesmo. Então, quem será esse nosso personagem principal? Vamos ver o título da obra, A Vocação de São Mateus. Pessoal, esse personagem que aponta a si mesmo, né, esse senhor barbado que está usando essa boina, trata-se de Mateus. Na realidade, aqui nós não vamos chamá-lo ainda de Mateus. Vamos chamá-lo de Levi. Afinal de contas, antes de ser Mateus, ele era Levi. Então, olha só, nós estamos presenciando o exato momento em que nosso Senhor Jesus Cristo se encontra com Levi e o convida, e o chama, e o convoca, né, a ser o seu apóstolo, ser o seu discípulo. Então isso é relevantíssimo para nós, né? Percebemos esse encontro entre nosso Senhor Jesus Cristo e Levi. E olhando um pouco mais para Levi, né? Olha só, parece que ele está meio que questionando, né? É comigo mesmo esse assunto? Tem certeza que sou eu, Senhor? Né? Então isso acontece principalmente quando nós olhamos a parte de cima, né? Esse olhar meio profundo, meio reflexivo, esse dedo apontando para si mesmo. Mas, pessoal, se nós olharmos um pouquinho abaixo da mesa, né, numa imagem um pouco melhor, com mais definição, com possibilidade de zoom, perceberemos que essa dúvida ela só acontece da mesa para cima. Mas da mesa para baixo, Levi ele já está decidido. Porque o Caravaggio ele pinta Levi tirando os seus sapatos. O que quer dizer o Levi tirando os sapatos? Quer dizer que ele já está pronto, né, para deixar essa vida velha. Ele está pronto para se despir e vestir novas vestes, ou seja, para que ele comece uma vida nova e uma vida nova em Cristo. Então isso é muito importante, tá? Olhar para cima e perceber que Levi está meio, será que sou eu mesmo? Mas quando a gente olha para baixo da mesa, ele já está tirando as suas sandálias, né? Ele já está pronto para ter esse encontro com Cristo. E é justamente isso que os evangelhos nos dizem. Quando nós vamos procurar nos evangelhos como foi o chamado de Levi, né? Como foi essa vocação de São Mateus, nós percebemos que é muito sucinto, né? Diz que Jesus Cristo chamou, ele levantou-se e o seguiu, ponto. Né? Não tem mais extensões para isso. Foi certeiro o negócio. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo convoca, o chama, ele se levanta e segue Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é bem importante também. Né? Vermos como o Caravaggio ele busca de fato as referências bíblicas para trazer para o seu quadro. Né? Um quadro que está bem fundamentado, bem fundado. Okay? Uma outra coisa que nos mostra que de fato Levi se tornará Mateus é quando nós voltamos aqui para a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos até os seus pés novamente, damos um zoom e percebemos que ele tem um pé que entra, né? Ou seja, um pé dele está entrando nesse recinto, enquanto o outro pé
já está saindo do lugar. Ou seja, ele já está saindo e deixando o recinto. Nosso Senhor Jesus Cristo sabia que Levi aceitaria esse chamado. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus humanado. Então ele já tinha, né, já sabia, né, que isso aconteceria, que Levi aceitaria o seu convite. Isso também é muito relevante, né? Que é um indício de que a vocação de São Mateus será aceita por ele. Tá bom? Então aqui nós falamos principalmente dessa questão de Nosso Senhor Jesus Cristo com Levi. Voltando ali para Nosso Senhor Jesus Cristo, se vocês olharem bem para essa mãozinha dele, né, essa mãozinha que o Caravaggio coloca em Nosso Senhor Jesus Cristo, aos olhos mais atentos também poderão reconhecer esse símbolo em alguma outra obra de arte. Né? Nós começamos falando do outro Michelangelo. Essa mão lembra a mão de alguém? Olha só, é a mesma mão pintada na Capela Sistina, naquela famosíssima obra A Criação de Adão, feita por Michelangelo. Então o Caravaggio aqui ele recoloca essa mesma mão. Só que olha só que interessante, né? Aqui nós temos Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, né? Só que quando nós vamos olhar lá na obra da Criação de Adão, do Michelangelo, nós percebemos que o homem não está do lado direito. O homem está do lado esquerdo. Isso é muito importante. Porque do lado direito quem está é Deus. Deus quem vai dar a vida para Adão. Então aqui nós entendemos que Nosso Senhor Jesus Cristo é Ele, aquele que vai dar a vida para Levi. Ele quem vai dar o sopro da vida para Levi se transformar em Mateus, e agora ter uma vida nova. E é uma vida que vale a pena. É uma vida que não é uma vida somente para este mundo, mas sim começar a cultivar as coisas celestiais. Aquilo que não passará jamais, né? Começar a cultivar os bens eternos. Então percebam que o Caravaggio também faz essa relação muito simbólica para a nossa contemplação. Aí nós temos os outros dois meninos que estão com um chapéu e com penas na cabeça. E percebam, pessoal, se nós fizermos um traço ali dos olhares, né, perceberemos que eles não estão olhando para Nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim para São Pedro. Nós poderíamos até fazer um triângulo, né? Olha só, pegar o rostinho daquele rapaz mais do fundo, traçar uma linha até os olhos de São Pedro vir até esse outro rapaz da frente, desse rapaz da frente ir até o rapaz do fundo. Nós criamos um triângulo. Uma técnica muito utilizada nas obras de arte, né? Para trazer essa questão de harmonia. Mas e por que eles olham então para Pedro? Né? Porque aqui quem os convida a se converterem para a vida de igreja é Pedro. Né? Então nós temos também essa relevância do papel do nosso primeiro Papa, né? De São Pedro, que também tem essa apostolicidade. E essas penas que estão nos seus chapéus são muito relevantes para nós, porque a pena ela é um símbolo de vida nova, de purificação. Então esses olhinhos intrigados com a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo e de São Pedro, eles não são ao acaso. Esses dois rapazes já possuem esse símbolo de purificação. Certamente se converteram. Né? O que Caravaggio quer nos dizer aqui é isto. Né? Que certamente esses dois rapazes se converteram, também mudaram de vida. Porque eles estão todos no mesmo grupo mundano, né? Que estão sobre a mesa. Ok? E quando nós vamos para a mesa mesmo, né? O que nós temos nessa mesa? Qual que era o trabalho, né, que Levi exercia antes de se tornar Mateus? Levi era cobrador de impostos. Percebamos que os dois rapazes ali que estão olhando fixamente para a mesa, né, lembra que eu dividi eles num grupo no início da nossa live? Então olha só,
eles também estão com os olhos muito fixos sobre a mesa. O que eles estão fazendo? Estamos falando de cobradores de impostos. Então eles estão aqui contando moedas. Ok? Bem importante isso para nós. Se a gente também tiver uma imagem com mais qualidade, com possibilidade de zoom, poderemos ver essas moedas. E eles estão contando moedas, e são moedas de prata. Nossa, professor, por que descrever qual é o material da moeda? Porque isso é mais relevante do que nós podemos pensar. Moedas de prata. Vocês não trazem nada à memória quando vocês ouvem falar do contexto em que nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós temos as moedas de prata. Lembram de Judas, o traidor? Ele trocou nosso Senhor Jesus Cristo por moedas de prata. E aqui, então, o Caravaggio faz exatamente isso. Ele coloca esses dois senhores contando as moedas de prata que foram justamente a causa da traição de Judas. Isso quer dizer para nós que possivelmente esses dois senhores da nossa esquerda, eles não serão como os rapazes que possuem penas em seus chapéus. Eles possivelmente não se converteram. Eles possivelmente não aceitaram essa vida nova proposta por Cristo. Afinal de contas, eles parecem nem notar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, de São Pedro, nem trocam esse olhar, nem levantam os seus rostos, porque eles estão tão fixados nas coisas terrenas, tão fixados nessas coisas mundanas, que o espiritual parece não existir para eles. Então isso também é muito relevante. Sendo assim, nós podemos redividir a nossa tela em 3 grupos. O grupo de Levi, que ao perceber o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, mais que rápido deixa suas vestes, para vestir as vestes novas, ou seja, para acatar essa missão que nosso Senhor Jesus Cristo o dá. Nós temos o grupo dos outros 2 rapazes, que com os olhos meio intrigados, já tem um processo um pouco mais lento, mais gradual, mas que ainda assim resolvem acatar esse chamado para conversão, evidentemente através desse símbolo da pena, da purificação, da vida nova. E nós temos o outro grupo de senhores, que é um grupo que sequer nota a presença da igreja. Sequer levanta os seus olhos para ter esse encontro com Deus. Estão muito presos às questões temporais, às questões mundanas, às riquezas desse mundo. E o interessante de nós colocarmos aqui é que essa luz que vem do lado direito, ela pousa sobre todos eles. E sempre que nós estudamos um pouco mais sobre arte, sobre história da arte, compreendemos que a luz, ela é um símbolo por excelência da presença de Deus. E olha só, essa luz que vem do lado direito, que entra por esse canhão de luz ali, ele pousa sobre todos eles. Então todos eles recebem essa graça de Deus. Todos eles são convidados à conversão. Todos eles têm essa possibilidade de se converterem. Mas infelizmente nós também precisamos corresponder. E infelizmente esses outros 2 senhores ali não quiseram corresponder a essa graça. Então é muito interessante olharmos para tudo isso, fazermos a nossa contemplação e chegar ao final dessa obra nos questionando, trazendo isso, tendo uma aplicação muito direta para a nossa vida. Afinal de contas, as obras de arte elas se relacionam muito mais conosco do que pensamos. Nós somos indagados quem nós queremos ser
A qual grupo nós queremos pertencer? Seremos como Levi, que é o primeiro chamado, já deixa tudo para seguir Cristo? Seremos como esses outros dois jovens, né, que têm um processo mais lento, mais gradual, mas que ainda assim passam pela conversão? Ou seremos nós como esses dois senhores, né, esses dois senhores do lado esquerdo ali, que resolvem ficar com os olhos fixos sobre as realidades temporais e não nos abrimos à graça? Né? Então vejam só como nós temos aqui uma aplicação grandiosa para a nossa vida interior. Né? Então as obras de arte, elas nos comunicam. As obras de arte, elas têm essa capacidade de nos levar à reflexão, de nos levar à meditação, de nos levar à contemplação. Basta que nós tenhamos os nossos olhos atentos, né? Basta que nós queiramos digerir cada um dos elementos.